Olá, amigos internautas, obrigado pelo carinho da audiência no nosso canal no YouTube. Meus irmãos, meus companheiros, meus camaradas, é a velha história, o mundo dando voltas na política brasileira e a gente vendo a briga da Globo com Bolsonaro, com Moro, com a Folha de São Paulo, a Globo que tanto defendeu Sérgio Moro, que tanto endeusou ele, e agora está vendo que ele preferiu ficar com o patrão dele do que com ela. A emissora que golpeou a presidenta Dilma Rousseff, que foi responsável pela prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e até foi também responsável pela ascensão de Sérgio Moro no judiciário brasileiro, até que ele chegasse ao cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Só num país como o Brasil, onde o juiz retira o favorito das eleições e depois, a posteriori, se torna ministro daquele que foi beneficiário com a prisão do favorito. Só no Brasil. Eu não vejo isso em país nenhum do mundo. Só aqui no nosso país, lamentavelmente. E o que é que acontece? O Fantástico está denunciando o presidente Jair Bolsonaro. O presidente não, perdão. Para a gente ser bem claro. Denunciando lá a rachadinha, né, dos funcionários fantasmas na Alerj do Rio de Janeiro. E esse caso envolve os filhos do presidente. Houve uma informação hoje pela manhã dando conta de que uma testemunha, uma das pessoas que estavam depondo em relação ao laranjal do partido do presidente Jair Bolsonaro, teria dito que parte do dinheiro seria para o então ministro do Turismo, o atual ministro do Turismo, na época candidato a deputado, e para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Moro foi para o Twitter. E eu acho que nem os mais pessimistas dos analistas imaginavam um ministro tão subserviente como esse cidadão chamado Sérgio Moro, que era tucano, que é um tucanozinho, que virou, obviamente, de extrema direita. Segundo a Folha, um assessor do ministro do Turismo, né, essa matéria foi veiculada logo cedo, em depoimento à Polícia Federal, implicou a campanha de Jair Bolsonaro em Caixa 2. Aí, Moro foi para o Twitter, que é para dizer que a reportagem do jornal não reflete a realidade. Abre aspas. O presidente Jair Bolsonaro fez a campanha presidencial mais barata da história. Manchete da Folha de São Paulo de hoje não reflete a realidade. Nem o delegado, nem o Ministério Público, que atuam com independência, viram algo contra o presidente neste inquérito de Minas. Estes são os fatos. Primeiramente, ele não poderia jamais, como ministro da Justiça, seria um desrespeito para com a Polícia Federal, estar tuitando e se metendo no trabalho da PF. É mais uma comprovação de que ele, Moro, tem medo de Bolsonaro. Deve ter levado lá uns bons puxões de orelha após essa reportagem ter sido veiculada pelo jornal lá do estado de São Paulo. Aí teve que ir para o Twitter, se humilhar, enfim. Aí alguém pode perguntar, por que Moro está se humilhando tanto? Ora, a mulher dele é até um escritório de advocacia num prédio luxuoso vai abrir ou já abriu em Brasília. Vocês já acham, por exemplo, que ele iria ficar do lado de quê? Moro se importa com o quê? Essa questão de combater a corrupção é tudo falácia, é tudo conversa, não tem nada de combater corrupção. E mais uma vez ficou comprovado com os diálogos Judeu Intercept Brasil. E agora, só para vocês observarem, a Globo está frustrada, porque não imaginava que Moro faria esse tipo de jogo, né? A Globo tá isolada, Bolsonaro isolou ela, ficou lá com a TV lá da Igreja Evangélica, ficou com a TV daquele outro lá, camarada, que eu não vou citar o nome dele, né? Que vive aí a bajular Bolsonaro de manhã, de tarde e de noite, quer dizer, virou uma palhaçada. Então Bolsonaro escolheu as TVs de segunda linha e deixou a Globo zerada, praticamente zerada em publicidade institucional, né? Publicidade do governo. Olha aqui, olha. Aí Bolsonaro foi para atacar a Folha. O que mais me surpreende são os patrocinadores que anunciam nesse jornaleco chamado Folha de São Paulo. Postou Jair Bolsonaro neste domingo ao comentar a reportagem que é acusado de se beneficiar do esquema do laranjal do PSL, comandado pelo ministro do Turismo. Então, se ferrou quem? Se ferrou a Globo, se ferrou o Ministério Público Federal, se ferrou a Polícia Federal, porque esses órgãos, parte dos seus agentes, agiram contra o presidente da República, que respeitou a instituição, que respeitava a lista tríplice, que respeitava a autonomia da Polícia Federal. Os ministros dos governos do presidente Lula respeitavam a autonomia da PF,
E hoje nós estamos vendo o Bolsonaro mandando e desmandando na Polícia Federal e dando ainda bronca no ministro partidário dele, no político juiz lá de Curitiba que prendeu Lula. Falta agora o Supremo Tribunal Federal tomar as providências e soltar Lula e julgar esse partidário curitibano de extrema-direita e tucano, né? Julgá-lo como suspeito naquele caso, anular a sentença do triplex, anular a sentença de Atibaia, porque de todo jeito será anulada a sentença de Atibaia com essa questão das alegações finais, voltará para a primeira instância e o Supremo Tribunal Federal deveria colocar os processos de Lula para que a transparência fosse feita de forma total para São Paulo, onde é o foro indicado. A jurisdição é São Paulo e não Curitiba. Então é isso, senhores. Rapidamente a gente vê esse conluio, Moro, Globo, grande mídia, ruir, né? Se quebrar completamente. E as instituições absolutamente enfraquecidas. Um forte abraço a todos e até outra oportunidade. A luta continua.